Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre poliedros, tá? Então, o que acontece? Os poliedros são formas geométricas espaciais, tá? Porque espaciais quer dizer que elas estão no formato 3D, tá? Onde todas as suas faces são planas. Então, ela não pode ter partes arredondadas. Então, a partir do momento que estou trabalhando uma forma, estamos imaginando aqui que seja uma bola, tá? Ou algo do tipo. Se essa figura não for formada apenas por linhas retas, isso não é poliedro. Ok? Então, para ser um poliedro, nós temos que trabalhar com uma figura que trabalhe exclusivamente, que seja formada exclusivamente por linhas retas, tá? Faces planas. E aí, essas figuras, elas têm definição e nomes para cada parte dela, tá? Então, a primeira parte que nós temos que aprender é os vértices. Os vértices são esses pontos aqui onde as linhas se encontram, tá? Então, cada partezinha dessa aqui, cada pontinho desse aqui, nós temos um vértice. É importante lembrar que nessa figura aqui, essa é o que nós conseguimos enxergar, a frente da figura, tá? Mas existe a sua parte que está aqui por trás, tá? Que também inclui mais um vértice aqui, ó, tá? Essa é a parte como se nós pudéssemos enxergar a parte de dentro da figura aqui, seria um acesso para aqui para dentro, e essas outras linhas são as partes de trás da figura, certo? Então nós já consideramos os vértices, são todos esses pontos. Aqui nós temos arestas, tá? Cada linha dessa que vai de um ponto a outro é chamada de aresta. Então aqui nós temos essa aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 arestas. E os vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E as faces? Bom, as faces nós estamos considerando toda essa dimensão aqui, tá? Ou seja, se nós pensarmos em uma caixa, cada partezinha aqui, ela tem 4 lados. Ó, esse lado aqui, essa parte de trás aqui, esse outro lado aqui é o oposto a esse, e aqui nós teríamos a frente, certo? E a base, as duas bases, tá? Porque aqui na verdade esse meu poliedro ele tem duas bases, as partes de apoio. Mas aí a momento que eu girar ele, por exemplo, um cubo mágico, nós consideramos base a parte que nós consideramos apoiado ao chão, apoiado a alguma coisa. Então essa é base, o outro lado é base. E ao redor os lados. Mas essa base ela pode mudar a qualquer momento, basta eu girar a figura. Então por isso que nós só definimos arestas, vértices e as faces. Tá? E então aqui não é um poliedro, tá? Ele não vai conter nenhuma dessas informações aqui. Não vai ter aresta, porque não é formado por linhas retas. Não vai ter vértice, tá? Nem tem face. Então, por isso que não consideramos um poliedro. E aí, esses poliedros se dividem em duas turmas, tá? Que são os prismas e as pirâmides.
Então, o que acontece primeiro com os prismas? Os prismas, eles são figuras. Aqui está um exemplo de prisma, porque são figuras que nós precisamos definir ele contendo base. Ele precisa ter duas bases opostas, tá? Ou seja, toda vez, independente da posição que eu colocar ele, ele tem duas bases opostas e iguais, tá? Então essas bases, elas são iguais. E também a figura, ela tem suas dimensões, que são os lados. E os quatro lados, cada face é igual. E faces iguais. Então, aqui, veja que o intuito de mostrar aqui era que as nossas bases são quadrados, tá? E as suas faces são retângulos. Então, cada face dessa aqui é um grande retângulo, tá? Então, essa é a nossa definição para prisma. Ele pode ser também triangular, tá? É só fazer a junção de partes. A figura não ficou bem definida, eu acredito, ficou um pouco torta, mas dá para a gente entender aqui mais ou menos, tá? Então, aqui está uma base, aqui tem outra base, e aqui ficaram três lados. Esse lado aqui, esse ladozinho aqui, que está aqui por trás, e a base do outro lado aqui, tá? São três também. Nós também podemos ter a questão das pirâmides, tá? Nós estamos considerando esse aqui, ele ficou deitado, mas eu tenho que considerar que essa figura ela pode ficar em pé, tá? Com as bases opostas. E a questão das pirâmides. As pirâmides trabalham com formatos, tá? Onde nós temos uma base. Eu vou fazer essa pirâmide de base quadrada. E veja que todos os pontos ele partem para um único vértice. Então nós temos uma pirâmide, tá? A pirâmide, ela só tem uma base, que no caso é essa aqui. E aí ela tem as faces iguais, tá? Essa é a nossa definição para prismas e pirâmides. Eles estão trabalhando com ideias de faces iguais